vamos ver aqui uma repercussão do ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão, General Mourão, como alguns queiram, prefiram. Está sendo aí montado o Museu da Democracia, e o senador chamou isso de chanchada. Ele disse o seguinte: teremos uma grande chanchada na celebração do dia 8 de janeiro. 40 milhões para o Museu da Democracia e o povo sem acesso à saúde. Esse é o desgoverno Lula. Amanhã teremos uma grande chanchada. Chanchada, Sakamoto? Olha, o senador poderia discutir a questão do valor que vai ser encaminhado para o memorial, se é muito, se é pouco, né? Se vale a pena esse valor todo ou não vale. Isso aí faz parte da democracia e é a função dele. Agora, chamar, né, esse momento de rememorar uma tentativa de golpe de Estado de chanchada mostra de que lado da história o senador Mourão está, né? Senador este que foi o vice-presidente, por mais que havia conflitos com o presidente Jair Bolsonaro, foi o vice-presidente de alguém que durante 4 anos utilizou o seu governo como ariete contra a democracia, né? E o general Mourão, ninguém lembra de pegar da época o vice-presidente Mourão pegar o chapéu dele e falar: olha, eu não participo de governo golpista. Né? A gente viu sistematicamente o general Mourão participar de um governo em que 700 mil pessoas morreram por Covid-19, sendo que não precisariam ter morrido tantas. Morreram por conta de políticas e da falta de políticas do governo. Tivemos um presidente que atacou o TSE, atacou o STF, sequestrou instituições de monitoramento e controle, né? E na verdade, pressionou, né, a República ao limite, né, da resistência estrutural, testando os nossos limites, né? E também, novamente, não se lembra do general Mourão parar e falar: o nosso presidente está sendo golpista. Não, de maneira alguma. Ele foi cúmplice desse processo por conta disso. Ele foi cúmplice. Então, é natural alguém que tenha sido cúmplice, neste momento, tentar menosprezar a celebração de lembrança da resistência democrática que foi o 8 de janeiro. Concordo completamente com a Madeleine, a gente estava comentando aqui antes dela entrar no ar, inclusive, essa questão de que é um absurdo que, passado tanto tempo, a gente ainda não tenha, né? E é preocupante, mais do que absurdo, é preocupante. Perguntam-se se a democracia saiu arranhada. Se não houver condenação de mandantes, sim, vai ter saído arranhada, né? E esses mandantes vão envolver políticos civis, mas também militares. Caso contrário, isso aqui vai ser uma grande farra. E aí, a questão é, quando for, se o Mourão está reclamando hoje, com a gente celebrando a resistência, né, ao golpe de 8 de janeiro, imagina o que ele vai falar quando, é claro, alguns fardados tiverem também que prestar as contas com a justiça. Aí ele infarta. Thales. Não foi grande chanchada, foi uma perigosa chanchada a tentativa de golpe. Quer dizer, é isso que o Mourão está tentando negar, está tentando esconder, está tentando apagar, mas que houve e que foi uma perigosa chanchada contra a democracia, contra a história do Brasil. Eles vão entrar para a história não só como palhaços dessa chanchada, eles vão entrar para a história como golpistas, como quem, ou por ação ou por omissão, tentou derrubar a democracia, tentou derrubar um presidente eleito e tenta se justificar até hoje dizendo que as instituições que resistiram ao golpe são as instituições culpadas pela tentativa de golpe. Quer dizer, é uma chanchada que eles tentam construir, uma narrativa absolutamente falsa, seria risível se não fosse trágica, que eles tentam construir. Mas a história vai cuidar deles. Se a justiça não cuidar de quem promoveu, por ação ou por omissão, o golpe, se a justiça não cuidar, a história certamente cuidará. A história
é inclemente, por exemplo, com o golpe de 64. A história é inclemente com o brilhante Ustra e com os torturadores. E vai ser inclemente também com esses golpistas. Madeleine, sobre isso, né? A posição do general Mourão, senador, e também sobre as investigações, apurações envolvendo a alta cúpula, né, das Forças Armadas. Até agora, pouco avançou. Avançaram, né? Essa questão do general falar, assim, da história do museu é parte desse circo político que a gente vive hoje, né? Dessa apoteose da superficialidade, em que você fala uma palavra de efeito, aí aquilo todo mundo comenta porque falou uma palavra de efeito. É, Enfim, é um circo. A grande questão é a seguinte: eu não considero boa essa ideia do Museu da Democracia. Eu acho um nome infeliz. Eu acho uma ideia, primeiro, cara. Não se sabe o que vai ter lá dentro. Democracia não é peça de museu, né? Democracia é coisa para a gente ter no dia a dia. Eu acho muito infeliz o nome Museu da Democracia, nesse momento em que a gente teve tantos abalos, e nesse momento em que não há uma restauração completa, porque os responsáveis não foram nem nomeados ainda, não estão punidos. Qual é a restauração democrática que a gente tem? Ainda tem esse mundo de inquérito que está lá no STF, que os próprios ministros falaram que era durante um período, uma exceção, durante um período que a gente estava vivendo de, vamos dizer, muito quente, muito perigoso. Nada disso ainda teve um desfecho. Seria muito bom, assim, você ter um desfecho e com esse desfecho você ter essa história para contar. Mas eu considero ruim essa ideia. Museu da Democracia, para mim, é uma coisa que não bate. Para mim, a democracia é um exercício diário, coletivo e individual, das autoridades e dos cidadãos. A democracia consiste, por exemplo, em você ter a real ideia de alternância de poder, em você ter a construção de uma oposição democrática ao governo que está no poder. E a oposição que nós temos hoje é a mais forte, é a mais populista e mais fanática e menos ligada à democracia, em todos os índices que medem internacionalmente. Por exemplo, o VIDEM, da Universidade de Gotemburgo. A gente não teve melhora no Brasil com relação à democracia. Eu considero uma ideia, não sei que tipo de marketing político se quer fazer com isso, eu não sei o que o país ganha. Com toda sinceridade, acho o nome Museu da Democracia infeliz, momento infeliz. Estão falando aí dos 40 milhões. 40 milhões para você fazer um museu não é muito dinheiro, não. Se for um museu bom. Mas o que vão pôr nesse museu? Eu não gostei dessa ideia, não. Achei bem politiqueira.